Então, a hora do mestre, os princípios de realização espiritual, porque Mateus 18 a 20 vai falar sobre 2 de vós concordarem, vai ser feito. Então falamos ontem sobre nomeação, hoje sobre voto, vamos falar sobre semeadura, aliança e depois, sexta-feira, finalmente, concordância. Porque esses princípios são dinâmicas importantes na sua vida para você saber por que as coisas acontecem ou por que elas não acontecem. Então, para que serve um voto? O voto, ele vai trazer à existência aquilo que não existe. Olha que poder, Deus colocou num voto um poder. Quando você faz um voto, você está trazendo à existência aquilo que não existe, porque você está obtendo justiça. Deus, ele é justiça. E por que as coisas estão retidas? Porque a justiça não está sendo proclamada. Mas como que a justiça é obtida? A justiça não é obtida por revanche. A justiça é obtida para dizer que o outro é injusto. A justiça é obtida pela fé, pela certeza de que você trouxe a porção e a medida que o Senhor desejava trazer sobre a tua vida. Quando essa porção e medida que você desejou estão colocadas ali, Deus, na dimensão espiritual, está trazendo justiça. Porque Deus é justo, o seu trono, verdade e justiça, são a base do seu trono. Imagina que existe um trono no universo. Imagina que Deus governa desse trono. E Deus está estabelecendo justiça como verdade na base do seu trono de governo. Mas o mundo é tão injusto. Mas Deus não se contamina com a injustiça do mundo. E Deus está buscando quem se posiciona para trazer essa justiça. E a sua fé vai trazer essa posição. Olha o que ele fala lá em Romanos 4,17. Por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu. Abraão creu e fez o quê? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que fez Abraão? Entregou de volta a promessa. Ele recebeu uma promessa, levou 25 anos para obter aquela promessa. Aí Deus falou assim: me devolve a promessa. Não, está repreendido, isso aqui não é Deus. Imagina, Deus vai falar, não é lógico, Deus pede uma coisa para pedir de volta, isso não pode ser Deus, é coisa da tua cabeça, isso não sei o que, isso aquilo outro. E a pessoa não entende que promessa dada por Deus sobre a tua vida é sempre a tua obediência em dizer: é o Senhor que me pede, é o Senhor que eu vou satisfazer. E o que o voto tem a ver com isso? Porque o voto tem a ver com a promessa. O voto é uma promessa que você faz a Deus. O voto não é uma promessa que você faz para você mesmo. O ano que vem eu vou fazer isso, vou estudar inglês, né? Você não consegue nenhum dia. Porque não existe um autoconvencimento quando existe um caminho muito mais poderoso do que a sua frágil determinação. O caminho do voto é o caminho de uma promessa que você faz a Deus. E Abraão pôde viver, trazer à existência o que não existia, porque ele pegou a promessa e devolveu, porque Deus a pediu. Mas que loucura é essa? Deus fazer uma promessa, você levar 25 anos e você devolver? É o poder desse voto. Porque você faz uma promessa a Deus: eu vou obedecer o que Deus pediu. Deus pediu essa loucura, eu vou fazer essa loucura. E a fé vai trazer à existência o que não existia mais. Isaac estava morto no coração de Abraão, mas Deus trouxe da morte. E Hebreus 11 fala que ele o recobrou em ressurreição. Então olha o poder de um voto. O voto está trazendo à existência aquilo que não existia, porque aos olhos de Deus tudo existe. Uma possibilidade na sua mente
para Deus existe como realidade. Nós temos a visão da possibilidade. Ai, seria bom se eu pudesse fazer aquilo. Mas em Deus, aquilo já existe. Esse caminho em Deus já existe. E como esse caminho pode se tornar meu? Quando na minha vida eu tenho uma promessa feita a Deus. Por aquilo que eu quero que exista para mim, eu renuncio à existência para mim e eu entrego isso para Deus. Porque de quem era a promessa? Abraão, você vai ter um filho. A promessa era para Deus. Deus fez a promessa. E para quem era o filho? O filho era para Deus. E quando Abraão devolve, ele ganha a primeira posição de tudo. Porque ele devolve a promessa que era de Deus. Porque a devolução e não a retenção é a base do equilíbrio de todas as coisas em nossa vida que derrota Satanás. Lúcifer teve uma retenção. Quando Abraão tem uma liberação nesse nível de devolver a promessa, você devolveria a promessa desse jeito? Me dá o filho de volta? Eu não faria isso. Imagina se Deus pede que eu entregue meu filho. Imagina como é que a Luiz ia ficar. Eu tenho que matar junto. Eu falei assim, ó, Deus mandou entregar o filho, matei. Ah, você matou? Vem cá, benzinho, dá um beijinho em você. Safado, maldito. Levou o filho, vai morrer você. Nosso sistema de justiça, de equilíbrio, de vingança até, não suporta a ideia de eu ter que devolver uma promessa. Mas por que Abraão viveu isso? Ele ficou ilimitado nas possibilidades. Então, o que vai fazer o voto? Vai fazer com que uma possibilidade se torne real. Por quê? Porque essa possibilidade não é para você, é para quem está na dimensão que tudo acontece e que está obtendo de você a liberação para entregar a Ele uma glória cada vez maior. Entenda que a base de todas as coisas acontecerem ou não é o equilíbrio do que você recebe e do que você devolve. Abraão pôde devolver a promessa. E o caso clássico de voto? Ana. Ana tinha uma situação de grande pressão sobre ela, porque ela tinha um marido que a amava, mas ela era estéril. Ela tinha uma oposição absurda de Penina, que gerava e a oprimia, porque ela não gerava. O que acontece nessa situação? Uma situação de alguém que tem um resultado e coloca em você condenação porque você não tem um resultado. Agora, por que Ana se sentia inferior nesse resultado? Porque a dimensão da solução estava sempre no nível da alma. E vem Eucana, o marido, e fala assim, escuta, você não tem filhos, eu não sou melhor do que 10 filhos? Assim, 100 vezes não. Porque a solução que ele oferecia não era uma solução que a satisfazia. E não existe solução que vai satisfazer. Mulher é um ser insatisfeito. Para sempre. A igreja tem essa marca, a insatisfação. A mulher, ela tem uma insatisfação, e quando vem a satisfação, ela continua com a insatisfação. E ela não sabe onde está a satisfação. Isso é uma figura de Cristo e a igreja. A gente não vai ao assunto de agora. Mas a solução não era eu sou melhor. Mas ela encontrou uma solução. Deus, me traz um filho para tirar a minha vergonha, porque não é meu, é teu. Quando ela entra na dimensão de que tudo é de Deus e que as possibilidades existem em Deus, Deus entrega a ela uma solução, a solução que ela vai devolver a Deus. Porque ela não entraria em guerra com Penina que fala, eu tenho filhos, você não tem. E os filhos de Penina? Nem sei o que deram esses filhos. Não deram em nada. A Bíblia não cita o nome deles, o que eles fizeram, o que não fizeram. Porque o fato não era, eu tenho e você não tem. Você tem por quê? Esse é o fato determinante na tua vida. Eu tenho porque Deus quis. Aí
Tudo na minha vida cria uma outra dimensão. E a dimensão do voto? Eu terei porque eu devolvo a Deus. Então, essas duas situações determinam toda a realização na tua vida. Eu tenho porque Deus quis, e eu terei porque eu devolvo a Deus. Você entrou na possibilidade e entrou na vontade. Se a vontade de Deus e a possibilidade estão juntas, não tem o que impeça de que isso se manifeste. Agora, no momento em que você tem aquilo que Deus quis, e você usa para você o que Deus quis, Deus deixa de querer. Isso é a rejeição de Deus. Rejeitou Caim, rejeitou Esaú, rejeitou Saul, rejeitou tanta gente que quis para si aquilo que Deus queria para ele, porque a base de um princípio de Lúcifer, que quis para si e não quis mais para Deus. Mas naquele momento em que Ana faz um voto, Samuel nasce de quem era estéril, e fez um voto, Samuel 1:11, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso era um voto que existia, o voto do Nazireu, não passar navalha sobre a cabeça. Então, como que era Samuel? Deve vir o americano, né? E faz Samuel bonitinho. Samuel era um baita de um cabeludo, não passava navalha na cabeça dele. Mas ele não era sacerdote, era conforme uma outra dimensão, porque ele era de Efraim. E o que é cabelo na Bíblia? Cabelo é descendência. E onde estão os efraimitas? Estão espalhados em todo o mundo, porque todos são aqueles que são marcados em Ana para ser de Samuel, que aí fica assim, não, mas então Eucana era de Judá, mas ele morava em Efraim, e tinha um versículo que fala que ele era de Judá. Então tá bom, Deus colocou esse conflito para que você entenda um princípio espiritual. Não era o filho de Arão, não era a descendência de um sacerdote, porque os filhos de Eli não produziam mais do que tinham que produzir. Então Ana vai, pede ao Senhor e faz esse voto. E Eli, que é o sacerdote, fala assim: sua bêbada, por que você está orando assim? Ela fala assim: eu não sou bêbada não. Porque a hora que você faz um voto, e você para entregar a Deus aquilo que Deus pede de volta, que é dele, você cria uma identidade. Ana, que não conseguia responder a Penina e ela virava um bate-boca, responde a Eli: não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu estou abrindo a tristeza do meu coração, eu fiz um voto ao Senhor. Qual que é o voto, sua bêbada? O voto é o seguinte: vai nascer quem vai te substituir, ô velho bobo aí. Olha o voto. O voto era para Deus, e Deus ia substituir quem não conseguia entender. E onde está a insatisfação das mulheres? Que ela tem a visão de que ninguém me entende. E justamente ninguém entende, porque você não entende o que você quer, ninguém entende o que você quer, nem você entende o que você quer. Agora Deus entende. Porque Deus entende, Deus está entregando aquilo que vai trazer a solução, e essa é a marca do voto. A palavra voto, em hebraico neder, significa: eu faço uma promessa, não para mim, mas para Deus. Quer uma satisfação na sua vida? Ó mulher igreja, faça promessas para Deus, aonde você não tem nada a ver com isso, na tua satisfação. Mas a maior satisfação que existe é entregar, é gerar para Deus. E aí está o mistério da mulher, que gera para Deus e não gera para si. O processo menstrual vai mostrar todos os meses que um berço se armou e se desperdiçou. Mas o processo da gestação vai mostrar que um berço se armou e foi gerado. Então há muitas dificuldades hoje nos processos menstruais, porque as pessoas no tempo anterior geravam 10, 15, 18 filhos, né? Elas mais geravam do que menstruavam, né? Minha avó foi assim, gerou 25, sei lá, 18. Doido, né, meu?
doido, bisavó, a pessoa passava o tempo inteiro gerando, né? Gerava, depois que você gera, é outra situação de ciclo, depois que você volta a gerar, era louco. Deus fez um caminho completamente diferente, o caminho de desejar gerar para Ele. Agora, quando você fala em voto, né? Você pensa logo nos votos do Ano Novo, né? Esses votos do Ano Novo não tem nada a ver com o voto espiritual, porque é uma tentativa de você fazer coisas diferentes num futuro, onde você não conhece a força de um voto que vai trazer a existência. Então, o voto de Ana não foi um voto, eu quero isso, Senhor, esse vai ser um nazireu, eu vou gerar alguém para o Senhor. Eu vou gerar alguém segundo o nazireado, que era uma consagração. E essa consagração vai estar sobre essa vida. Deus queria tanto aquilo, que Deus recebeu Samuel e deu para Ana 5 filhos. E fez com que ela gerasse para aquilo que fosse outro propósito. E esses 5 filhos de Ana, a Bíblia nem mantém o nome, nem o que aconteceu com eles. Mas aquilo que foi do voto, aquilo que é da consagração, isso aconteceu. Mas o que acontece? Qual que era o contexto daquela situação? Existia o tempo dos juízes, que é o tempo anterior. Samuel foi o último juiz. E qual foi um dos juízes mais importantes que existiu? Sansão. E Sansão também veio de um ventre que não poderia gerar, mas é um ventre sem nome. É a mulher de Manoá. E a mulher de Manoá, que a Bíblia não menciona o nome, menciona Manoá e menciona Sansão, não menciona a mulher. Aqui em Samuel, ela menciona Eucana, Ana, Eli e Samuel, mas o que importa é Samuel. O que Eucana fez? O que Ana fez, além do voto? O que Eli fez? Os seus filhos não serviam para a sucessão. E Samuel aparece como sucessão em resposta de um voto. Onde está a situação que torna isso real? Está justamente no segredo de uma consagração. Então, o voto do nazireu é uma consagração que confere força quando existe um propósito. Olha, se você entender que a tua satisfação é gerar o propósito de Deus, você vai ter a aflição, mas vai ter a satisfação. Você vai ter a incompreensão, mas vai ter a satisfação. Você vai ter a dor, o sofrimento, mas vai ter a satisfação. Onde vai doer? No corpo. Onde vai doer? Na alma e no teu espírito. No teu espírito tem uma satisfação, porque você está gerando para Deus. Mas o inimigo odeia a consagração. O que fez Sansão? Ele acabou debochando dessa consagração. Onde estava o segredo? Não passa navalha na sua cabeça. E o que ele falou? Dalila, me amarra com as cordas novas. Olha, pega aí tantas pessoas aí e coloquem contra mim. E ficou debochando do segredo que ele possuía. Não deboche do segredo da tua consagração. É o segredo da tua consagração que vai trazer a você essa força. Então, se você fizer um voto nazireu e se consagrar ao Senhor, não vai passar navalha na sua cabeça, até que se cumpra uns dias pelos quais se consagrou ao Senhor. E depois você vai deixar crescer ou não sua cabeleira, tanto faz. Por quê? Porque o cabelo é figura de descendência. Jesus no Apocalipse aparece com os cabelos alvos como a lã, mostrando a sua descendência da pureza da terra em todo o tempo, daquele que ele está trazendo à existência e salvando, como os cabelos alvos como a lã, como o poder desse calor que está realmente vivendo na sua vida. E a marca do Senhor, ele diz: brancos como a neve e alvos como a lã. A neve é fria, a lã é quente, porque a descendência tem a marca de aquecer quando está frio, refrigerar quando está quente. Equilíbrio. O equilíbrio vem a ver com a justiça. O equilíbrio tem a ver com esse voto que é feito sobre a sua vida. Agora,
olha que coisa interessante, talvez um capítulo que você nunca tenha lido na Bíblia. Como eu leio a Bíblia todas as vezes, eu sei esse capítulo. Mas é um capítulo que você fala assim, como é que eu vou explicar isso? Tudo está disponível para um voto, até a sua própria vida. E quem definia se esse voto é válido ou não? O sacerdote. Então, Jesus, ele cumpriu um voto. Qual é o voto de Jesus? Eu vou ser o Cordeiro de Deus. Você conhece a história do Cordeiro? Qual é a história do Cordeiro? Vai morrer. E Abraão, o filho dele, não morreu. E Sansão ia matar os filisteus, não ia ele morrer. Há um mistério poderosíssimo do que morre e para quê. Bom, todo mundo vai morrer. E se você morrer antes, por causa de um voto? E se você morrer antes e entregar para Deus e considerar a sua vida como um desperdício dessa morte, mas como um resultado útil para Deus? Aí você está entrando em segredos espirituais poderosos, porque você vai trazer à existência a vida que você abriu mão. É loucura pensar nisso. Você aceita ser o cordeiro? Aceito. Bom, sabe que você vai morrer? Sim. Mas esse voto? Eu cumpro esse voto. O que vai acontecer? Deus vai te devolver a vida. Você perde ou você ganha? Está escrito lá em Mateus 16, 25. Quem quiser perder, vai ganhar. E quem perder? Quem quiser ganhar, vai perder. E quem perder, vai ganhar. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ganhar, então perca. Perca num voto, ganhe no voto. Mas é para perder mesmo. E quem vai classificar isso? Deus. Jesus perdeu. Não é que, eu vou ganhar. Ele perdeu. Ele abriu mão. O que ia acontecer? Ninguém sabe. Ele aceitou ser cordeiro. Ele aceitou morrer. Ah, Jesus, com o poder que você tem, você vai morrer. Ô Jesus, dá uma de Transformer na cruz assim, né? Alguém achou que, né? Talvez alguém falou, na uma hora qualquer, é o filme que Daniel falou, né? O herói, o vilão está no começo, no final ele se dá mal, né? Jesus está na cruz lá, o pessoal chama, o véu do templo se rasgou, houve trevas, vai ser agora, agora vai chegar, Jesus Transformers, pega o centurião, chacoalha na mão aqui, pega todo mundo, destrói, eu sou o Vingador. Olha que malignidade e o nome do filme, Vingador. Quando Jesus não tem vingança nenhuma, ele é o Redentor. A salvação do mundo está nos Vingadores, né? Os Vingadores. E todas essas histórias aí são histórias de redenção. Como que você resgata e mata o filho. Sempre tem esse princípio espiritual envolvido. Mas o que você tem que entender agora? Que Jesus cumpriu um voto porque ele deixou de existir como um ser isolado para voltar a existir como um ser multiplicado. Deixou de existir como o corpo de Jesus para voltar a existir como o corpo de Cristo, porque Abrão é o pai exaltado, deixou de existir. Abraão é o pai multiplicado, quando você passa pela experiência de entregar esse voto ao Senhor. Olha esse texto aqui, de Levítico 27, que talvez você nunca tenha lido. Ele fala assim, diz aos filhos de Israel, quando alguém fizer um voto com respeito às pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos, mulher avalia menos. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será 25 ciclos, da mulher 10 ciclos, criança avalia menos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos,
A tua avaliação do homem será 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se diante do sacerdote, para que esse o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Que doido isso. Mas como é que é? A pessoa fazia o voto pela sua vida. Ela estava dizendo, estou aqui, minha vida está aqui. Eu vou ser escravo. Quanto que vale esse voto? Você pagava para deixar de existir. Levítico é um negócio seríssimo de você estudar. Levítico não é assim. Tem alguns pontos em Levítico, eu estou no meu Mandelkern lá tentando entender os significados espirituais de Levítico, porque é o sacerdócio. Mas aqui qual é o ponto? O sacerdote avaliava o voto, o quanto valia, o quanto não valia. E Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu forte clamor, lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte. Ele fez o voto, eu sou o cordeiro, eu vou morrer. Mas tendo obtido, livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você sofre no teu voto, você sofre no que você deixa de existir, mas foi aperfeiçoado, porque o Senhor devolveu para ele a vida. Ele não fez para receber, mas ele fez, e Deus pela graça o ressuscitou. Ele foi até a morte, e Deus pela sua infinita misericórdia o trouxe à vida, como Abraão foi até o fim, e Deus mudou o seu nome, e mudou a sua história, e trouxe coisas novas, e até hoje Abraão é glorificado, porque ele deixou de ser um ser isolado, para ser um ser multiplicado. Ele tornou-se autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado, foi ontem, por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o sacerdócio eterno, Jesus descobriu, quando ele entregou tudo o que ele tinha, para receber alguma coisa que ninguém tinha. Mas Deus tinha preparado. O que é o voto? Você vai trazer à existência o que não existe. Você vai dizer, Senhor, não tem sentido devolver a promessa, mas não faça uma promessa para mim, eu faço para ti. Eu vou deixar de existir. Faça a tua avaliação. Sacerdote faz a avaliação. É a tua vida? Quanto que vale a tua vida? Você quer fazer esse voto? Quantos anos você tem? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vale tanto, não vale tanto. Há uma avaliação. Quem pode avaliar o teu voto? Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vai dizer, Senhor, que voto você faz? Eu estou entregando a ti toda a minha vida, a minha capacidade, a minha realização, a minha possibilidade, não pertencem mais a mim, pertence ao Senhor. Então eu recebo e eu devolvo. E Jesus viveu a marca da ressurreição. Agora, faz o voto direito, porque é laço dizer, é santo, estou sacrificando, estou entregando ao Senhor, e depois você refletir que você fez o voto e se tornou um voto de tolos. Então o assunto é forte, né? Você entender essa dinâmica, mas eu quero que você entenda que você hoje vai trazer à existência aquilo que não existe. Quando você disser, eu não tenho problema de deixar de existir, você deixa de existir como um ser, e volta a existir como uma parte do corpo de Cristo. Deixa de existir Abrão, o homem elevado, passa a existir Abraham, o homem multiplicado. Se você desejar ser multiplicado, porque você está abrindo mão da tua situação pessoal e egoísta, você vai ser uma pessoa que vai trazer à existência aquilo que não existe. Vamos orar na oração da vitória, para que você entenda votos, para que você
submeta avaliações e para que você obtenha resultados que ainda não existem. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, com esta vitória. Nós queremos trazer resultados que não existem. Aquilo que o Senhor pede dos teus filhos para a tua volta, nós queremos a tua volta, nós cremos na tua volta, e a tua volta ela depende de testemunhos que não foram ainda entregues ao Senhor. Então o Senhor não espera um curso da história, porque a história vai trazer um curso cada vez mais caótico, mas o Senhor espera de cada um de nós um reconhecimento daquilo que o Senhor vai trazer à existência, por aquilo que nós estamos entregando ao Senhor. Então entregamos tudo que nós somos, ainda que foi para ficar isolado, para o Senhor trazer a marca do multiplicado. Entregamos ao Senhor aquilo que nós não temos, para termos e ser do Senhor, e a nossa porção é o Senhor que governa, porque ela não está alterando aquilo que é a tua história, daquilo que o Senhor deseja. Então hoje, o Abraão que pode entregar o Isaac está aqui, a Ana que pode entregar Samuel está aqui, Jesus que pode entregar a sua vida está aqui. E dessa maneira, os teus resultados são obtidos daquilo que ninguém imaginou que seria possível. Torna essa verdade hoje nos corações dos meus irmãos. Sumo sacerdote, avalie o que lhe entregamos como voto, para trazer à existência aquilo que nunca existiu. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém?